Boa tarde, professor Hermano. Boa tarde, presidente do PT Municipal de Campina Grande. O senhor está aqui no canal Prosa do Sertão Valmir Lucena. Professor e presidente do PT, Hermano, como é que está a conjuntura do partido aqui municipal? Bom, o PT de Campina Grande teve avanços que eu acho que são significativos. O primeiro foi o resultado das eleições presidenciais aqui em Campina Grande. Dos 223 municípios que compõem a Paraíba, os 8 municípios onde mais a candidatura presidencial cresceu de 2018 para 2022 foi Campina Grande. Esses dados são do GTE Nacional, que foram apresentados numa reunião presidida pelo senador Beto Costa. Muito importante isso, né? Muito importante. Campinas era conhecida como a capital do Tucaná, como a cidade de Bolsonaro. Né? Os prefeitos, Romero, bolsonarista, Bruno, bolsonarista, toda essa estrutura. É uma história, né? Uma história, dinheiro, muito dinheiro. Meu amigo, a eleição de 22 já começou quando a gente fez o primeiro lançamento do movimento pró-Lula, que era um movimento só para discutir a candidatura de Lula. Tinha 8 partidos, várias centrais sindicais, movimentos sociais, foi na ABB. E aí começamos. No segundo turno, no relançamento, já tínhamos 10 partidos. Todas as centrais sindicais, CUT, CTB, Força Sindical, Nova Central Sindical, 10 partidos políticos, 5 organizações juvenis, MST, movimentos sociais, União Campinense das Equipes Sociais, Movimento de Moradores dos Pais, etc. Cresceu tanto que quem dominou Campina Grande no segundo turno foi a candidatura de Lula. A adesivagem de microperfurado, aqueles microperfurados de carro, foi toda paga pelas pessoas que contribuíram aqui na Campina Grande. As pessoas encomendavam 100, outro encomendava 200, outro mandava fazer 300. Tinha dia que você parava num canto, numa equipe pequena, adesivava 250 carros em 2 horas, 3 horas. Foi um sucesso. Resultado, em Campina Grande, em 2022, no segundo turno, Lula teve o dobro da diferença nacional sobre Bolsonaro, em Campina Grande. Ô professor, me dê só uma partezinha. Parece que desde a redemocratização, em 88, o PT ganhou pela primeira vez aqui em Campina Grande, né? Porque sempre parece que... Não, ele teve as eleições de Lula, as primeiras ele fez bem. Mas essa foi uma eleição decisiva. Eu sei, mas nas outras, sempre os candidatos da direitona aí ganhavam aqui em Campina Grande, né? Lula foi a primeira vez que ganhou aqui em Campina Grande. Não, Lula ganhou em Campina em 89. Ganhou em Campina. E ganhou na primeira de 2002. Isso. Mas essa foi muito expressiva porque a cidade estava sendo controlada pelos bolsonaristas. Verdade. Prefeitos bolsonaristas, a estrutura... O comitê de médicos pró-Bolsonaro de Campina Grande reunia centenas de médicos. É impressionante, era um negócio assim. O empresariado de Campina Grande bancava a candidatura. E quem bancou a candidatura de Lula em Campina Grande foi o militante, foi o filiado, foi o cidadão. Eu sei disso. Foi uma grande vitória. Funciona. A outra vitória nossa foi que a última vez que o PT de Campina Grande elegeu vereadores foi na eleição de 2004, quando a prefeita foi candidata. Elegeu 2 vereadores. Antônio Barbosa. Não, Antônio Pereira foi eleito em 20. Antônio Pereira, né? Antônio Barbosa não, desculpe. Pelo PT em 20, mas perdeu a eleição de 2000. Em 2000, Antônio Pereira foi o único vereador do PT de Campina Grande. Em 2004, infelizmente, ele perdeu a candidatura. Isso. Mas o PT elegeu 2. Elegeu Perón Japiaçu e elegeu Paulo de Tarso. Depois Paulo de Tarso saiu do PT, foi do PP. Perón foi candidato à reeleição em 2008, mas ficou na primeira suplência. Isso. Como o PT participava do governo de Veneziano na época, Veneziano chamou um vereador para ser secretário e Perón assumiu a Câmara. Então, a última vez que o PT elegeu direto foi em 2004. E agora em 2020. E mesmo assim a gente teve que ir para a justiça. Então, pela primeira vez... Foi o Maracajá, não foi? Depois de 20 anos, o PT de Campina Grande tem um vereador que é Napoleão Maracajá. Depois de 20 anos. Então, são 2 dados importantes. Quer dizer, o PT cresceu. Cresceu. E o nosso projeto, porque na eleição desse ano, as pessoas não atentaram
não é o partido que vai disputar a eleição. Quem vai disputar a eleição é a federação. A Federação Brasil da Esperança é PT, PCdoB, PV. É. Foi assim na eleição presidencial de 2022 e vai ser assim na eleição de vereadores e prefeito agora em 2024. Então, a nossa ideia é que a gente eleja 3. Nós temos que ter a reeleição de João Oliveira, que é vereador do PCdoB. Nós temos que ter a reeleição do nosso vereador do PT, Napoleão Maracajá. Napoleão. E nós queremos eleger mais um. Um terceiro nome. Um terceiro nome. E aí vai ser a disputa interna entre os candidatos do PT, do PV e do PCdoB para ver quem mais de cá. É a federação, justamente. Mas dentro da federação. Dentro da federação. Então, porque reeleger João é importante, reeleger Napoleão é importante. Mas seria a mesma coisa. Para mostrar que esse crescimento de 22 se expressa em 24, nós temos que eleger 3 pela federação. Isso. Presidente, agora vamos deixar as proporcionais de lado e vamos para... O PT hoje já tem candidatura própria. Explica aí para o pessoal como é que é o processo, porque eu entendo um pouco, mas a população em si... Olha, nós estamos numa federação. Isso. Né? Então, a candidatura, uma proposta de candidatura a prefeito ou a vice-prefeito tem que passar pela federação. Pela federação. A federação é PCdoB, PV e PT. O PCdoB apresentou um nome como pré-candidato já decidido pelo PCdoB. O nome do deputado Inácio Falcão. O PV não vai apresentar nomes. E o PT tem 2 nomes pré-candidatos. Pré-candidato. O professor Márcio Caniello e o jornalista e o jornalista Basílio Carneiro. Isso. Agora, nós ainda vamos passar, o PT ainda vai passar pelo Encontro Municipal de Delegados. O Encontro Municipal de Delegados é quem vai decidir se o PT vai ter pré-candidato, vai apresentar uma pré-candidatura à federação ou vai apoiar outra candidatura. Isso quem vai decidir é o Encontro Municipal de Delegados. O PT e a federação, PT, PCdoB, participam de uma articulação aqui em Campina Grande muito interessante. Chama-se Fórum Pro Campina. Reúne 8 partidos de esquerda e centro-esquerda. Reúne a nossa federação, PT, PCdoB, PV. Reúne a federação PSOL Rede. Reúne o PDT, o PSB, que é o partido do governador, e o PMN. São 8 partidos. Esses 8 partidos compõem o chamado Fórum Pro Campina. Qual é a nossa ideia? É que o Fórum Pro Campina tenha apenas uma única candidatura para prefeito. Era isso a pergunta que eu ia fazer, presidente. Eu vou interromper, mas é o seguinte. Hoje, seria o melhor caminho trabalhar pela unidade? O melhor caminho é trabalhar pela unidade. Veja bem, nós temos atualmente um grupo que está no poder há 40 anos. Foram 2 mandatos de Romero, que defendeu o Bolsonaro sempre, e mais 4 anos de Bruno, que defendeu o Bolsonaro e da Vera Filho. Então, temos 12 anos só desse grupo, Cunha Lima, bolsonarista. É um grupo forte, muito forte. Né? E estão com o controle da prefeitura. Então, é necessário, no meu entendimento, eu sei que vai ser diferente. Ponto de vista pessoal, né? Pessoal, enquanto militante da democracia da esquerda de Campina Grande e do PT. Mas é o meu ponto de vista. Eu acho que nós deveríamos ter uma só candidatura do Fórum Pro Campina. Muito bem. Para a gente poder enfrentar essa máquina. Porque hoje é interessante o que está vindo em Campina Grande. Quem é a situação é um Cunha Lima. Bruno Cunha Lima, candidato à reeleição, prefeito. Quem é que está pautando a oposição? Algum membro do grupo Cunha Lima, Romero Rodrigues. Isso. Romero Rodrigues é sobrinho de Dona Glória, é sobrinho de Fernando Catão, é primo de Cássio Cunha Lima, é primo em segundo grau de Bruno, um Cunha Lima. Então, tem que ter uma sala grande para juntar todo mundo, uma família Cunha grande. Lima quer dominar a situação e quer dominar também a oposição. Nós não podemos permitir isso. Por isso que tem que ter a unidade, né? Por isso que tem que ter a unidade. Romero, o que o Bruno faz, só Bruno é desastroso, Bruno é autoritário. Romero é jeitoso, né? Sabe conversar, né? Entendo. Mas ambos têm a mesma política privatista. Ambos são contra as políticas públicas que nós defendemos. Ambos privatizaram Campina Grande. Defende esse projeto de família de Bolsonaro. Defende esse projeto de família de Bolsonaro e é o projeto de família deles. Então Campina precisa acabar com isso. A cidade está se acabando.
a cidade não se desenvolve mais. A malha Então, nós asfáltica está horrível, a malha asfáltica daqui. nós precisamos juntar a queda do desemprego. O município mais pior posicionado em saúde pública no estado da Paraíba é Campina Grande. Pode um negócio desse? Professor Hermano e presidente do PT, o canal Prosa do Sertão, o Valmir Lucena, tem uma honra, uma satisfação imensa de estar aqui conversando com o senhor, uma pessoa que eu conheço da universidade, que eu sou da universidade, me aposentei pela Universidade Federal lá em João Pessoa, mas comecei aqui e tenho uma honra imensa de estar aqui com o senhor. Eu conheço o senhor, conheço o seu caráter, sua credibilidade, mas o canal está à sua disposição para as suas considerações finais. O canal é seu, fale o que o senhor achar e desejar para essa comunidade paraibana, especialmente para Campina Grande. Aqui em Campina, convocar todos os militantes, todos os filiados do PT para participar das eleições que irão escolher os 144 delegados para o encontro municipal. Provavelmente nós vamos ter umas 4 ou 5 chapas disputando o encontro. Então nós vamos ter a radiografia atual da correlação de forças internas do PT, isso é muito importante. Então é importante que todos os militantes, todos os filiados se inscrevam em uma chapa, participem, votem e vamos discutir o projeto do PT para Campina Grande. Eu particularmente acho que nós deveríamos nos concentrar na chapa proporcional, reeleger o vereador que já temos, na opinião, e eleger mais um vereador e disputar para que um vereador da federação seja do PT. Isso. Eu acho que isso é o Importante. Retomar o crescimento do PT passo a passo, até a gente poder disputar diretamente a prefeitura quando tiver uma candidatura para a sua comunidade. Por quê? Porque para eleger, a federação eleger 3 vereadores, precisa de 24 mil votos. O coeficiente eleitoral do Campina Grande esse ano vai para 11 mil votos. O coeficiente eleitoral do Campina Grande são 300 mil eleitores. Então, o coeficiente eleitoral está em torno de 11 mil. Para eleger 3, precisa de 24 mil votos. Então, a gente não tem, infelizmente, mas a gente são essas pessoas que vão depois crescer e assumir a direção do partido. A gente não tem, infelizmente, ainda um nome que congregue 10% dos votos majoritários. Isso. Se a gente jogar uma candidatura que for menor do que esses 10% que a gente precisa para eleger os 3, a gente pode prejudicar a chapa de vereadores. O vereador tem um mandato de 4 anos. Você botando 2 vereadores do PT, 3 vereadores da federação na Câmara de Vereadores, você vai ter 3 pessoas que vão defender o governo Lula, vão defender a reeleição de Lula. A diferença é grande. É 4 anos, não é só um mandato, não é campanha de 45 dias na televisão, não. Com certeza. Mais importante é você ter um vereador com mandato. Durante 20 anos, o PT ficou sem um vereador na Câmara de Campina Grande. É muito demais. Nós temos um e temos a possibilidade de ter 2 a partir desse ano. Bom. Isso será uma grande vitória. Será. Eu acho que a concentração de esforço deve ser para aí. Respeito quem defende a candidatura própria, mas eu acho que o caminho estratégico para a retomada do crescimento do PT em Campina Grande é centrar fundo na eleição proporcional. Essa é a minha opinião. Professor Hermano e presidente do PT, muito obrigado pela sua atenção e consideração a esse canal Prosas do Sertão Valmir Lucena. Estou à sua disposição, meu amigo, sempre que precisar, só ligar, né? É só ligar, nesse momento o celular está descarregado, mas vamos trocar os números e exaltar Prosas do Sertão. Obrigado. É importante essas redes sociais que trazem o que o nosso povo está pensando, que tem esse canal direto com a população. Você está de parabéns pelo canal Prosas do Sertão. Vida longa e público grande para o Prosas do Sertão. Obrigado, professor.